Você já sentiu como se, com o passar dos anos, algo dentro de você estivesse se apagando? Como se aquela força, aquela firmeza que antes era tão natural, agora estivesse distante, silenciosa, quase esquecida? Muitos homens, depois dos 60, carregam essa sensação no corpo, na mente e no coração, mas quase ninguém fala sobre isso. Porque ainda existe um muro de silêncio em torno da potência masculina. Um tabu que isola, envergonha e faz com que milhares sofram calados, achando que é apenas coisa da idade ou normal com o tempo. Mas a verdade é que essa perda não é apenas física. Ela mexe com a identidade, com a autoestima, com a maneira como o homem se vê diante do espelho e diante da vida. Quando o corpo deixa de responder, não é só a virilidade que enfraquece, é a vitalidade como um todo. E nesse silêncio, muitos acabam buscando soluções rápidas, superficiais, pílulas que prometem resolver em minutos, mas que ignoram o que realmente está acontecendo por dentro. Porque o que está por trás dessa queda de desempenho vai muito além do que se vê. Há processos invisíveis, hormonais, emocionais, nutricionais, que vão esvaziando essa energia de dentro para fora. E hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar algo que quase ninguém te contou. Uma vitamina, esquecida por muitos, mas essencial para manter viva sua potência, sua energia e sua confiança. Uma vitamina que não transforma apenas o corpo, mas também a sua presença, sua clareza e sua conexão com aquilo que te faz se sentir homem. Fica comigo até o final, porque você vai entender como essa chave pode mudar não só sua saúde sexual, mas sua disposição, seu humor e sua relação com o próprio corpo. E o melhor, de forma natural, consciente e profunda, respeitando seu ritmo, sua história e seu tempo. Vamos começar? Poucos percebem o que realmente acontece dentro do corpo masculino com o passar dos anos. Aos poucos, quase sem dar sinais visíveis, o organismo começa a desacelerar a produção de hormônios essenciais, como a testosterona. Essa queda não acontece de um dia para o outro, mas vai se intensificando com o tempo, até que um dia o homem se dá conta de que aquela energia de antes já não está mais ali. E não se trata apenas de desejo sexual. Trata-se de força, de ânimo, de vontade de viver. A testosterona é como uma centelha silenciosa que sustenta a vitalidade, o foco, a firmeza na voz e até a clareza nos pensamentos. Quando ela começa a diminuir, muitos homens se sentem cansados, sem brilho nos olhos, desmotivados, e atribuem isso ao envelhecimento natural, sem saber que há formas de nutrir e preservar essa chama. Mas há algo que acelera ainda mais esse processo, a inflamação crônica. Ela surge quando o corpo está sobrecarregado por alimentos ruins, estresse constante e falta de movimento. O sedentarismo, que muitas vezes é resultado de dores, limitações ou falta de orientação segura, acaba contribuindo para um ciclo silencioso de enfraquecimento interno. É como se o corpo estivesse queimando por dentro, mas sem fazer barulho. Imagine uma vela acesa. No início, ela ilumina com firmeza, com vigor. Mas, quando começa a queimar dos dois lados, sua luz enfraquece rapidamente. Assim acontece com muitos homens após os 60. O corpo continua tentando manter o equilíbrio, mas está exausto por dentro. A energia vital vai se esgotando sem que ele perceba, e quando a vitalidade falha, a virilidade também se apaga. Muitos recorrem à reposição hormonal achando que será a solução definitiva, mas sem cuidar das bases, alimentação, absorção, circulação, equilíbrio emocional, essa estratégia pode falhar, ou pior, pode sobrecarregar ainda mais um corpo que já está lutando para se manter de pé. Não se trata apenas de colocar hormônio para dentro, trata-se de reconstruir o terreno fértil onde a potência pode florescer novamente. A boa notícia é que há caminhos mais seguros, naturais e respeitosos, e tudo começa com o conhecimento do que está secando por dentro, para que seja possível, pouco a pouco, regar de novo essa terra, reacender essa luz, reencontrar a força que parecia ter se perdido com o tempo.
Quando se fala em virilidade, poucas pessoas se lembram de olhar para aquilo que parece simples demais. Mas é justamente aí que mora uma das chaves mais poderosas para restaurar a energia masculina depois dos 60. Existe uma vitamina que por muitos anos foi associada apenas à saúde dos ossos, mas que na verdade atua profundamente sobre a libido, o humor e a circulação sanguínea. Essa vitamina é a D. A vitamina D funciona como uma ponte invisível entre o sol, os hormônios e a vitalidade. Sem ela, o corpo não consegue produzir testosterona de maneira eficiente. Sem ela, o fluxo sanguíneo que irriga a região íntima se torna mais lento, mais frágil, mais suscetível a falhas. E sem esse fluxo, não há ereção plena, não há firmeza, nem confiança, nem potência verdadeira. Depois dos 60 anos, há uma mudança silenciosa que muitos ignoram. A pele, com o tempo, perde a capacidade de absorver a luz do sol como antes. Mesmo se a pessoa sair ao ar livre todos os dias, isso pode não ser suficiente para manter níveis saudáveis de vitamina D. Além disso, o corpo pode ter dificuldades para converter essa luz em vitamina ativa, especialmente se estiver inflamado, com o intestino comprometido ou com excesso de gordura visceral. Muitos homens, ao descobrir isso, correm para a farmácia em busca de suplementos prontos. Mas sem um corpo preparado para absorver e ativar essa vitamina, os comprimidos sozinhos não bastam. O corpo precisa estar desperto, atento, nutrido por dentro. Precisa estar limpo o suficiente para que essa vitamina se transforme em força viva. É por isso que, antes de tudo, é preciso olhar com mais atenção para essa vitamina silenciosa, porque ela não age apenas nos músculos ou nos ossos, ela atua sobre o desejo, sobre a clareza mental, sobre a circulação e até sobre o humor. A falta de vitamina D pode ser sentida como cansaço, desânimo e insegurança na intimidade. E sua presença, quando bem absorvida, pode reacender o que parecia perdido. Ela não é uma solução mágica nem instantânea, mas é uma base firme, um alicerce invisível, porém indispensável para a reconstrução da virilidade verdadeira. E neste momento da vida, mais do que fórmulas rápidas, o que o corpo precisa é disso, de bases fortes, de nutrientes certos, de cuidado constante. A vitamina D é um ponto de partida poderoso e é por ela que muitos recomeçam se tornaram possíveis. Há uma parte do corpo que quase ninguém relaciona com a potência masculina, mas que carrega um papel fundamental nesse processo: o intestino. É nele que tudo começa. É ali que os nutrientes são absorvidos, que os hormônios são regulados e que grande parte da energia vital é transformada e distribuída. Quando o intestino não está funcionando bem, o corpo todo sente. E a virilidade, muitas vezes, é a primeira a enfraquecer em silêncio. Depois dos 60, não é raro que o trânsito intestinal fique mais lento, que a digestão fique mais pesada e que surjam desconfortos que, pouco a pouco, se tornam parte da rotina. Mas o que poucos sabem é que esse funcionamento comprometido pode bloquear a absorção da vitamina D, aquela mesma que é essencial para a produção de testosterona, para a circulação e para a firmeza nas ereções. A constipação, por exemplo, não é apenas um incômodo, ela pode ser um sinal de que o corpo está acumulando toxinas, inflamando silenciosamente e dificultando a assimilação de vitaminas e minerais. E essa inflamação afeta diretamente a libido, o desejo, a disposição. A ligação entre o intestino e os hormônios sexuais é profunda. A microbiota, aquele conjunto de bactérias boas que vivem dentro de nós, tem influência direta sobre o equilíbrio hormonal. Se está em desequilíbrio, todo o sistema enfraquece. Muitas vezes, o homem percebe que está mais cansado, mais irritado, mais distante da própria energia e não imagina que parte disso pode estar relacionado com o que está acontecendo no seu intestino. Observar como você se sente depois de uma refeição, como o seu corpo reage ao consumir gordura ou alimentos pesados, pode trazer pistas importantes. Quando a digestão é lenta, pesada ou gera desconforto, é sinal de que algo precisa ser ajustado. A saúde sexual não começa nos órgãos reprodutores, ela começa na digestão, na absorção, na maneira como o corpo transforma alimento em energia. Um intestino limpo, ativo e bem cuidado é como uma estrada livre por onde os nutrientes podem circular sem obstáculos.
É ali que a vitamina D encontra terreno para agir. É ali que os hormônios ganham suporte. É ali que a potência pode, pouco a pouco, voltar a florescer. Por isso, olhar para o intestino com carinho, atenção e respeito é um passo essencial para resgatar a vitalidade que parecia distante. Porque não é possível construir uma base forte se o solo está enfraquecido. E o solo, nesse caso, é interno, invisível aos olhos, mas absolutamente decisivo para quem deseja reconquistar a própria energia masculina com consciência e verdade. Quando o corpo para, tudo dentro dele começa a desacelerar. A circulação fica mais lenta, os músculos perdem força, a respiração se encurta e até a mente perde clareza. Mas há algo ainda mais sutil que acontece quando nos entregamos à inércia. A vitalidade se apaga e, com ela, a potência masculina também enfraquece, pouco a pouco, sem que se perceba. A ereção, embora pareça um fenômeno isolado, depende diretamente da circulação sanguínea. O sangue precisa fluir com liberdade, com força, com constância. E esse fluxo só acontece de verdade quando o corpo está em movimento. Não se trata de atividades intensas, nem de ir à academia. Trata-se de manter a vida circulando dentro de si. Caminhar com regularidade, mover as pernas, fortalecer a pelve, tudo isso alimenta a energia que sustenta a virilidade. O medo de se movimentar é compreensível. Muitos homens, após os 60, carregam dores, limitações físicas, inseguranças que os fazem evitar até os gestos mais simples. Mas permanecer parado também é um risco. É como deixar que a chama da potência se apague aos poucos, sem ar para respirar, sem espaço para se expandir. Há histórias inspiradoras de homens que reencontraram sua energia ao retomar movimentos básicos. Um deles, que passou anos evitando esforço por medo de dor, descobriu que ao fortalecer as pernas e caminhar todos os dias, não apenas se sentia mais firme e leve, mas também mais vivo, mais presente, mais conectado com seu próprio corpo. E a potência que parecia perdida começou a dar sinais de volta. Movimento é vida, e para o homem maduro é também um caminho silencioso de reconquista. Cada passo, por menor que pareça, é um sopro de energia que reativa a circulação, a confiança e o desejo. Não se trata de pressa nem de quantidade, trata-se de constância, presença e amor pelo próprio corpo. Porque a virilidade não desaparece com a idade, ela apenas adormece e pode despertar de novo, quando a vida volta a circular. A energia masculina não se apaga apenas por questões físicas. Muitas vezes, o que mais enfraquece um homem não está no corpo, mas nas emoções que ele aprendeu a esconder. A culpa silenciosa, a vergonha de não ser mais como antes, o medo de não satisfazer, o receio de não ser mais visto como homem, tudo isso se acumula dentro do peito como um peso invisível que esgota aos poucos a força vital. Muitos carregam essas emoções em silêncio. Aprenderam desde cedo que homem não chora, que homem precisa dar conta, que homem não pode fraquejar. E assim, mesmo quando o desejo desaparece, mesmo quando a energia falta, mesmo quando a intimidade se torna distante, eles preferem calar. Mas o corpo não cala. O corpo sente e responde. A desconexão emocional gera bloqueios físicos. O distanciamento do próprio desejo cria um vazio que nenhuma substância externa pode preencher. A solidão, mesmo quando disfarçada pela rotina, pode ser um dos fatores mais profundos na perda da potência. Não é a ausência de companhia que machuca mais, mas a ausência de escuta, de presença, de toque verdadeiro. Quando o homem deixa de se conectar com o que sente, com o que deseja, com o que precisa, ele se desconecta também da própria vitalidade. Há uma imagem antiga e poderosa que pode ajudar a compreender isso. Imagine uma fogueira em uma noite fria. Se ela não for alimentada, a chama se apaga, mesmo que ainda exista lenha ao redor. O mesmo acontece com a energia masculina. Ela precisa de alimento interno, de atenção, de calor, de cuidado emocional. Não basta apenas suplementar ou buscar estímulos externos. É preciso olhar para dentro e perguntar: onde está o fogo que me movia? Resgatar essa chama é um processo e começa ao reconhecer que o silêncio não precisa mais ser um refúgio, que a vulnerabilidade pode ser força, que o desejo não morre com a idade, apenas se transforma e pode voltar com mais verdade, mais maturidade e mais consciência.
A virilidade depois dos 60 não é uma repetição do passado, é uma nova forma de presença, mais profunda, mais livre e mais autêntica. O que você coloca no prato todos os dias pode estar nutrindo sua energia masculina ou minando completamente sua vitalidade. A ligação entre alimentação e potência é muito mais profunda do que costumamos imaginar. O corpo, aos 60, 70 ou 80 anos, ainda tem a capacidade de produzir hormônios, fortalecer músculos e manter a circulação ativa. Mas, para isso, ele precisa de combustível limpo, vital, verdadeiro. O açúcar, o álcool em excesso e os alimentos ultraprocessados criam um ambiente hostil dentro do corpo. Eles inflamam, bloqueiam a produção hormonal e afetam diretamente o sistema cardiovascular. Isso significa menos circulação, menos oxigênio, menos fluxo para a região íntima. E quando o sangue não chega com força, a ereção enfraquece, não importa o quanto o desejo esteja presente. Por outro lado, há alimentos que despertam o corpo. Gorduras boas como azeite de oliva, abacate, castanhas e peixes ricos em ômega 3 são como lubrificantes naturais para as veias e artérias. Eles ajudam o sangue a circular com mais liberdade, alimentam o cérebro e ativam a produção natural de testosterona. O magnésio, o zinco e a própria vitamina D, quando bem combinados na alimentação, formam uma tríade poderosa para quem busca mais firmeza, mais ânimo e mais presença no corpo. Esses nutrientes não atuam sozinhos. Eles funcionam em conjunto, como instrumentos de uma orquestra. Quando há harmonia entre eles, o corpo responde. A energia sobe, a disposição melhora e a sensação de vitalidade se renova. Não é uma mudança brusca nem imediata, é como regar uma planta todos os dias até que ela volte a florescer. Um cardápio simples, com alimentos reais, pode ser mais poderoso do que qualquer fórmula pronta. Um ovo bem preparado no café da manhã, uma salada com azeite no almoço, uma porção de castanhas ao final da tarde. Esses pequenos gestos constroem dia após dia uma base sólida para a potência retornar. Comer bem é uma forma de cuidado, de conexão com o próprio corpo. É um gesto silencioso, mas cheio de força. E o corpo, quando é nutrido com respeito, responde com gratidão, responde com vida. Nem toda força nasce do movimento. Às vezes, o que reativa a potência masculina é justamente aquilo que acontece no silêncio, na presença, na respiração. Existe uma sabedoria antiga, preservada por culturas orientais há séculos, que mostra que a energia sexual não precisa ser desperdiçada, mas sim cultivada, guardada e direcionada com consciência. E para isso, não é preciso levantar pesos ou correr longas distâncias. É preciso apenas voltar a sentir o próprio centro. Técnicas respiratórias simples, quando praticadas com atenção, podem desbloquear a região pélvica, aumentar o fluxo sanguíneo e reacender a energia vital. Uma dessas práticas é conhecida como Mula Bandha. Trata-se de uma contração suave e consciente da musculatura do períneo, aquela região entre o ânus e os órgãos genitais. Ao ativar esse ponto, o corpo cria um circuito interno que fortalece os músculos internos e estimula a circulação onde ela mais importa. Esse movimento, que pode ser feito sentado, deitado ou até durante a respiração meditativa, não exige esforço físico. Exige presença, exige escuta. Quando praticado com regularidade, ele fortalece os músculos responsáveis por manter a ereção, melhora a consciência corporal e traz uma sensação de firmeza interior que vai além do físico. Monges, yogis e praticantes antigos dessa sabedoria sabiam que a energia sexual, quando bem direcionada, podia ser fonte de vitalidade, longevidade e clareza mental. Não é sobre repressão, nem sobre exagero, é sobre equilíbrio. Sobre usar essa força como fonte de vida, não apenas como impulso passageiro. 3 minutos por dia podem ser suficientes para iniciar esse despertar. Respirar com calma, contrair suavemente o períneo na inspiração, relaxar na expiração. E repetir, sem pressa, sem expectativa, apenas com presença. Ao longo do tempo, essa prática se torna uma ponte entre o corpo e a mente, um canal de reconexão com a força que nunca deixou de existir. Apenas estava adormecida, esperando o momento certo para voltar a pulsar. A busca por potência, por ereções firmes e por vitalidade depois dos 60 não é apenas uma questão de corpo.
É uma jornada que começa no interior, no cuidado silencioso, na escuta atenta dos sinais que o organismo dá. Ao longo deste caminho, vimos que a vitamina D é uma peça central, mas sozinha ela não é suficiente. Ela precisa de um corpo que a acolha, de um intestino que a absorva, de músculos que a ativem, de emoções que não bloqueiem seu efeito. Cuidar da virilidade é, na verdade, cuidar da essência masculina. E essa essência não está presa a uma idade, a uma performance ou a uma aparência externa. Ela vive na disposição de continuar caminhando, mesmo com passos mais lentos. No desejo de permanecer presente, mesmo com o corpo mudando. Na coragem de olhar para si com honestidade e respeito. A mudança começa quando o homem decide se reconectar com a própria energia vital, quando percebe que a força que parecia ter se perdido ainda existe, adormecida, esperando o momento certo para ser despertada com delicadeza e firmeza, com clareza, com constância e, acima de tudo, com consciência. Não se trata de voltar a ser como antes, trata-se de descobrir uma nova potência, mais profunda, mais estável, mais conectada com a verdade do seu tempo. Porque a virilidade não desaparece com a idade. Ela apenas muda de forma e, quando cultivada com cuidado, pode florescer novamente. Mais serena, mais consciente, mais plena. Com a ajuda do conhecimento, da prática e da própria fé, cada homem pode construir esse novo capítulo. Um capítulo onde a energia não é força bruta, mas presença viva. Onde o desejo não é impulso, mas conexão real. Onde o corpo, mesmo com suas marcas e limitações, continua sendo morada de potência, de prazer e de liberdade. Com calma, com coragem e sim, com a bênção de Deus, tudo pode recomeçar. E esse recomeço pode começar hoje, aqui, dentro de você. Clique no vídeo que estão recomendando agora.